Boa noite, eu sou o João Matheus e estou com vocês todos os sábados aqui nas telinhas da RDC TV às 22 horas, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O Vai Lá e Faz essa noite vai estar recebendo a Débora Vilas Boas da Daut, sócia diretora do Spa do Vinho, e também o Evandro da Vinícola 5 Lock. Em seguida, nos assistam. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Estamos aqui com a Débora, diretora do Spa do Vinho. E a Débora vai estar nos falando aqui como conseguiu tornar o Spa do Vinho essa grande referência na Serra Gaúcha. Boa noite, Débora. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Débora, nos conta essa maravilha. Já falamos um pouquinho nos bastidores. Já foi colega, já foi apresentadora na RBS TV, no Jornal do Almoço. E agora está aí como diretora do Spa do Vinho, tocando aquele magnífico hotel. Conta para nós um pouquinho, como que foi isso? Olha, esse empreendimento, muito mais do que um negócio, é uma paixão. E ele nasceu fruto de um trabalho de longo prazo que nós fizemos na hotelaria do sul do Brasil. Eu e meu marido temos uma construtora chamada Prisma Engenharia, que é de Florianópolis, hoje está em Florianópolis, mas ela é originariamente de Joinville, Santa Catarina, e nós nos especializamos em construir desde o projeto até a chave na mão com a camareira de uniforme, projetos de hotelaria internacional. Construímos ao todo 25 hotéis no sul do Brasil, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre tem vários hotéis nossos, Ibis, Novotel. E essa atividade hoteleira foi ficando cada vez mais para o campo da paixão do que só para o business. E aí, em 2001, nós soubemos que estava iniciando a construção de um hotel aqui no sul do Brasil. Sabíamos que ele existia, mas não tínhamos nenhum contato. Em 2004, o grupo de investidores lá do Vale dos Vinhedos, que tinha iniciado esse hotel, nos contactou, pedindo que nós fôssemos até lá, porque eles gostariam que nós assumíssemos, porque gostariam de ter uma bandeira internacional, gostariam de dar um rumo diferente para o projeto que eles tinham inicialmente. Bom, tanto eu quanto meu marido somos apaixonados por vinho, e quando a gente chegou lá, viu aquele lugar, aquela paisagem, aí a gente fez uma loucura e ficamos. E muito mais do que construir o hotel, a gente acabou redimensionando tudo. O projeto original, ele era bem menor e eram 4 estrelas. Nós paramos a obra durante um ano. Nos tornamos sócios, hoje somos sócios majoritários do empreendimento, e fomos pesquisar as principais regiões vitivinícolas do mundo, para saber o que estava sendo feito em termos de enoturismo, para fazer melhor, para fazer o próximo passo. Então, depois de um ano dessas pesquisas, foi muito difícil, a gente teve que viajar, conhecer lugares assim ruins como Napa Valley, Bordeaux, sacrifícios, né? Mas aí fizemos todo esse trabalho de base e também uma longa pesquisa sobre o Vale dos Vinhedos, porque a ideia era fazer um enoturismo como deve ser feito, com autenticidade, trazendo todos os valores daquela região. E inauguramos o hotel, a gente começou em 2004, inauguramos em 2007, 3 anos de trabalho, de pesquisa, reunindo antiguidades, reunindo os relatos das pessoas daquela região para colocar isso tudo dentro do ambiente do hotel. E deu muito certo, graças a Deus. O hotel, desde que ele inaugurou, ele cresce todos os anos, ele cresce percentualmente 10% ao ano desde que ele foi inaugurado. O ano passado foi o melhor ano da nossa história, apesar de ter sido um ano muito difícil. E a gente projetava para 2020, assim como todo o turismo gaúcho, que seria, né, o melhor ano da história. Mas Deus está aí para dizer que não é a gente que decide nada, né? A gente só tem que seguir. Com certeza. E com tanto amor que vocês colocaram em cima do Spa do Vinho, hoje é essa maravilha aí que a gente tem na Serra Gaúcha, né, Débora? Conta para nós, o Spa do Vinho ele é um condomínio vitivinícola, né?
Conta um pouquinho sobre o empreendimento hoje, assim, qual é fora aquele objetivo de receber hóspedes, qual é me fala sobre o empreendimento Spa do Vinho. Você tem razão, Matheus. Ele cresceu muito mais do que simplesmente a hotelaria. Quando começou era essa a proposta, mas já existia uma visão dos empreendedores originais, principalmente da família Miolo, que permanece sócia até hoje conosco, de colocar diferenciais nessa hospitalidade. Então, ele já nasceu com a ideia de ter um spa. Antigamente era hotel, Vila Europa e Spa do Vinho. Mas o Spa do Vinho acabou suplantando toda e acabou sendo o nome único do empreendimento hoje. Desde o princípio, desde lá de 2004, a gente sabia que para ser um projeto de enoturismo completo, a gente teria que oportunizar para as pessoas o convívio com todas as fases da produção, do cultivo, da vinificação. A pessoa teria que vivenciar o ciclo completo do vinho. Então, o que era antes um jardim, nós transformamos num vinhedo que foi projetado assim com esmero, por satélite, metro quadrado por metro quadrado. E nós importamos da França o Muda Juva Merlot, que é a uva emblemática do Vale dos Vinhedos, é aquela que melhor se adapta para o nosso terroir. E antes mesmo do hotel ser inaugurado, nós já tínhamos a primeira safra, que foi a safra 2005 desse lote 41, que fica do lado do lote 43 da Miolo, ali na linha Leopoldina. Esse vinho, ele foi embasando todo o nosso projeto, e as pessoas que iam para o nosso hotel, elas iam realmente para conhecer melhor o vinho brasileiro. Tanto que quando a gente começou, nós tínhamos o projeto de uma adega, uma grande adega e cave no centro do hotel, que era para ser a maior do país dentro de um hotel. Conseguimos. É uma adega com capacidade para 40 mil garrafas e hoje tem mais de 700 rótulos. Mas no começo, muito mais do que a metade, eu diria desses 700, uns quase 500 rótulos eram importados. E os outros eram das boas vinícolas brasileiras. E as pessoas chegavam e, assim, cada 10 clientes, 8 pediam vinhos do Chile, de Mendoza, e alguns pediam alguns vinhos ali da região. O trabalho que a gente fez em prol do vinho brasileiro ao longo desses anos inverteu essa perspectiva. Hoje lá o hotel, as pessoas estão consumindo mais vinhos nacionais. 80%. Vinho nacional. Apesar da gente ainda ter um bom percentual de rótulos importados, eu diria hoje que a gente está, desses 700, 300 são das grandes regiões vitivinícolas do mundo, os outros são grandes vinhos brasileiros. Vocês, como entendedores de vinho, por estarem naquela região tudo, e até uma dúvida pessoal minha, realmente a qualidade do vinho nacional, do vinho aqui da nossa Serra Gaúcha, ele é compatível a um vinho de Mendonça, por exemplo? Ele é muito superior. Superior? É muito superior. E vou te contar por quê. E a gente não dá valor a isso, né? É que a gente não tem acesso a esse conhecimento. A tua dúvida é muito genuína, existe todo um mercado nos dizendo qual é o vinho que merece ter preço e que merece ser consumido. E nós, como temos ainda uma indústria muito jovem, a indústria do vinho no Brasil, ela é muito recente comparada com a do Chile, que é a primeira da América Latina. É claro que a gente ainda tem um caminho para percorrer. E a carga tributária também que envolve tudo isso, né? Porque o vinho nacional tem uma carga tributária muito maior do que o vinho... Muito maior. Já chegou lá. Mas voltando para a tua pergunta inicial, o que acontece com o vinho brasileiro? A gente, apesar de sermos jovens, a gente tem excelentes terroirs, e a gente tem terroirs com muita diversidade. O vinho que se produz na campanha é completamente diferente do vinho que se produz no Vale dos Vinhedos, que se produz no Nordeste do Brasil, por exemplo. Então a gente tem essa diversidade que nem todos os países do mundo têm. E nós começamos já conhecendo a tecnologia que estava embarcada em várias regiões do mundo. Então, quando a gente já começou top. Começou à frente. Já começou usando o que tem de melhor. Os nossos vinhedos são vinhedos que têm alta tecnologia, mesmo os pequenos produtores. Tanto pelo conhecimento
dos antepassados, né, porque é uma cultura que veio com os imigrantes desde 1875, tanto porque os nossos enólogos viajam, vão para as melhores regiões do mundo e trazem isso para cá. Então, hoje o vinho que é produzido no Brasil não fica nada a dever para os vinhos, grandes vinhos internacionais, muito pelo contrário. Nós temos regras muito mais restritivas. O nosso vinho tem que ter um percentual de álcool elevado, ele não pode ter nenhum tipo de adição de água, coisa que outros vinhos em outros países da América do Sul pode. E ele tem exigências do ponto de vista de procedência, de envases, sanitárias, que são muito superiores aos nossos vizinhos. Então, quando você compra uma garrafa de vinho brasileiro, ela está obedecendo a regras muito mais restritivas do que os outros países da América do Sul. Então, tende a ser um produto muito melhor. E não valorizamos tudo isso, né? Não valorizamos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de vinho, mas acabo valorizando vinhos de fora, tipo Angélica Zapata, o Bramari, alguns vinhos que eu admiro, que eu gosto e acaba, às vezes, não valorizando os nossos. Mas sabe que esse movimento está mudando muito. Você perguntou por que o hotel era um condomínio vitivinícola. Porque ao longo dos anos a gente foi percebendo que as pessoas que vinham para o nosso hotel não vinham só para ter uma boa experiência, fazer degustações assim de amostras nas vinícolas da região, passear. Elas vinham porque elas queriam aprender sobre vinho. Conhecer vinho. Queriam conhecer mais. E não queriam só conhecer, como queriam produzir o seu próprio vinho. Existem muitas famílias, muitas empresas que gostariam de ter o seu próprio rótulo. Então a gente foi buscar esse conceito de condomínio vitivinícola e ampliamos muito a área do hotel. Hoje é um complexo, tem o hotel, o centro de eventos, o spa vinoterápico, que é o primeiro do hemisfério sul, aqui com esse foco na vinoterapia. E hoje o complexo tem 18 hectares, nos quais nós temos um condomínio de vinícolas que vai trazer para o Vale dos Vinhedos 40 novas vinícolas. Nossa! Ainda. Cada uma dessas vinícolas vai poder produzir vinhos da denominação de origem, porque o Vale dos Vinhedos é a única denominação de origem do Brasil. Então, vinhos de qualidade, né, superior, e vão poder comercializar esse vinho no mercado. E isso vai praticamente dobrar o número de vinícolas que nós temos hoje no Vale dos Vinhedos. Então tem muito a movimentar ainda o Vale dos Vinhedos, tudo graças ao Spa do Vinho aí. Não, graças à Aprovale, que é uma entidade que visionariamente, desde 1995, já trabalha a questão do enoturismo no Vale dos Vinhedos, que conquistou a denominação de origem. Meu marido estava lá como presidente da Aprovale no ano em que aconteceu essa conquista muito grande para o nosso vinho, porque é um reconhecimento internacional, uma denominação de origem. E o trabalho que vem sendo desenvolvido no Vale dos Vinhedos é um trabalho de ponta. Tanto que nós atraímos para o nosso hotel, para o Vale, a sede da Associação Brasileira de Sommeliers. Nós somos, eu e meu marido somos sommeliers profissionais formados pela Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul, que já desponta como, acho que uma das principais entidades formadoras de profissionais da América do Sul. São cursos muito bons, que duram mais de 10 meses, e muita gente vai para lá. Começa como hóspede, depois se torna aluno e no final é um produtor de vinhos. Muito bom mesmo, Débora. Qual é a uva hoje lá que se destaca, por exemplo? Qual é a uva principal hoje lá no Vale dos Vinhedos? No Vale dos Vinhedos, como nós temos a denominação de origem, nós temos possibilidade de produzir 3 estilos diferentes de vinho, que são os brancos, os tintos e os espumantes. Para os brancos, a Chardonnay é a uva emblemática. Para os tintos é a Merlot. Então, hoje a Merlot é considerada a uva que melhor expressa o nosso terroir lá. A Merlot do Vale dos Vinhedos é única no mundo. Além de ser a segunda uva mais saudável do mundo. Ela só perde para a Pinot Noir da Borgonha. E nos espumantes a gente pode ter Pinot Noir, Chardonnay. Os nossos tintos podem ter um pequeno corte com outras uvas, mas a Merlot
É a uva emblemática. Você nunca erra se você pede um Merlot do Vale dos Vinhedos, nunca vai errar. Bom, eu sou leigo no assunto, né? Sou apenas um apreciador de vinho. Daí é para comparar então a Merlot dos Vales do Vinhedo com a Malbec Argentina? Não, daria para comparar com o Bordeaux, daria para comparar principalmente com o Pomerol. A Merlot dos Vales dos Vinhedos, ela guarda muitas semelhanças, tanto na estrutura da nossa uva, quanto principalmente no método de elaboração. Porque uma das características do Vale dos Vinhedos é que os nossos produtores, eles seguem um modelo mais europeu de vinificultura. Os vinhos do Chile e da Argentina, eles tendem a ser vinhos com perfil do Novo Mundo, ou seja, bastante álcool, bastante fruta, vinhos jovens, vinhos bem encorpados, vinhos que têm bastante ataque. Os vinhos do Vale dos Vinhedos, eles são vinhos muito mais elegantes, em que são vinhos de guarda, por exemplo. Nós temos a safra 2005 ganhando prêmios até hoje, um vinho de 15 anos. Safra 2005. E que foi a safra emblemática do Brasil, só deve perder para a safra desse ano, para 2020. Que legal, muito bom. Débora, nosso programa é um programa de empreendedorismo, a gente veio escutar vocês aqui, como conseguiram construir aquele magnífico hotel, hoje um spa e muito mais, né, pelo contexto todo que tu vem falando. E a gente também busca oportunizar e dar oportunidades a pessoas que nesse momento estão desempregadas, que estão buscando recolocação no mercado de trabalho. Então a gente vai receber um currículo agora, vamos divulgar o currículo do Vinícius Barbosa. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Vinícius Barbosa, tenho 30 anos, trabalho na área de gastronomia, sou barman profissional cursado. Também na área de gastronomia trabalhei como gerente, subgerente, líder de equipe. Estou procurando uma vaga para me recolocar no ramo. Fico à disposição para qualquer dúvida. Então, pessoal, vamos lá, vamos incentivar aí o currículo do Vinícius Barbosa. A nossa equipe do programa filtra já alguns currículos com as pessoas que a gente acha mais qualificada. E, por favor, vamos divulgar aí, então, e ver o que a gente consegue. Se o objetivo de um sábado para o outro recolocar pessoas no mercado de trabalho, assim como a Bruna Luz, que hoje está conosco aqui no programa, conseguiu já o seu trabalho, e nosso objetivo é esse, de um sábado para o outro, recolocar as pessoas. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Voltamos aqui com a Débora, diretora do Spa do Vinho. Entrevista maravilhosa, eu adoro aquele lugar. Débora, vamos continuar aqui aprendendo contigo nessa noite, porque para mim sempre é um aprendizado. Eu digo, para mim às vezes é melhor do que um MBA estar aqui no Vai Lá e Faz. Débora, conta um pouquinho para nós. A gente sabe que a Serra no inverno tem diversos atrativos e as pessoas realmente invadem a Serra Gaúcha. Qual o percentual, que é curioso para nós saber, de pessoas que vêm de fora do Brasil? Bom, nós somos um hotel que tem um selo internacional, Autograph Collection, ou seja, nós fomos convidados a integrar uma cadeia de hotéis que existe em todo o mundo, que pertence à Marriott. A Marriott International é hoje a maior rede de hotéis do mundo, com mais de 7 mil hotéis pelo mundo. E esse selo em particular, ele é um selo de assinatura, ou seja, são hotéis que têm que ter um perfil único, que têm que oferecer uma experiência muito particular, que não pode ser reproduzida em outro lugar. Então, esses hotéis, eles têm a capacidade de atrair pessoas do mundo inteiro, porque quando você vai de um, você já é indicado para o outro. Então, por conta disso, de termos esse selo, nós temos, em alguns períodos, até 20% dos nossos hóspedes do público internacional. 20%? 20%. Recebemos muito Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França, e temos também muitos hóspedes que vêm para comercializar vinhos na nossa região.
Como os alemães fazem lá no hotel, lá, acostumados com aquelas cervejas e cervejas. Mas o vinho alemão na Alemanha nós temos algumas das maiores feiras de vinho do mundo. E o vinho alemão é renomadíssimo, né? Principalmente do Vale do Rio Reno. Eu não entendo nada de vinho mesmo. Mas isso que eu tô vendo hoje. Tem coisa eu acho incrível. que eu entendo de vinho, achava que entendia de vinho, não entendo nada de vinho. E são bons parceiros comerciais, eles apreciam muito o vinho brasileiro. O nosso vinho ainda é considerado exótico. Então, muita gente vem para cá para comprar vinhos. Mas os nossos espumantes hoje são dos mais premiados do mundo. E, geralmente, quando nós recebemos compradores estrangeiros, eles vêm pensando nos nossos espumantes. Mas, em relação ao Vale dos Vinhedos, o que nós podemos oferecer nessa época? Claro que nós estamos com grandes restrições, por conta desse período agora de pandemia, já entrando, graças a Deus, numa pós-pandemia. Então, tudo aquilo que era feito com aglomeração não pode mais ser feito. Mas as atividades a céu aberto permanecem. Nós temos várias vinícolas que têm jardins onde você pode fazer piqueniques, fazer degustações, levar sua família, passar o dia. Temos no hotel, nós temos balonismo, todos os finais de semana, e eu acho que é uma experiência inesquecível você fazer um voo sobre os vinhedos do Vale, porque é muito bonito. A gente geralmente tem tempo muito agradável, principalmente agora, final de inverno, início de primavera, ver o Vale rebrotando. Qual é a melhor época para ir lá no Spa do Vinho? Olha, uma das características do sul do Brasil, e principalmente da nossa região, é que nós temos as 4 estações. Então, em cada uma delas você vai ter coisas diferentes e muito atraentes. No verão, nós temos a festa da colheita, imperdível. Você pode fazer como era no tempo da imigração, reviver aquele período pisando a uva, provando vinho doce, acompanhando todo o trajeto dos vinhedos. É lindo, tem várias vinícolas, tem também no hotel. Você pode, no outono, ver aquela paisagem muito característica do hemisfério norte, que são as cores mudando na paisagem. Nós temos vários eventos que são ao ar livre no outono, que é uma época que você tem um ambiente muito agradável, já não está tão calor, mas também não está muito frio. Aí é quando começam a surgir na Serra os fondis, no Vale dos Vinhedos também. Temos as degustações mais rebuscadas. Temos o Festival Emoções no Vale, no início do inverno, que acontece no hotel, que traz pelo menos umas 40 vinícolas do mundo todo, do Brasil, para você ficar degustando vinhos durante 3 tardes. E aí, quando entra no inverno, esse clima que só nós temos, né? Esse ano até neve, a gente pode oferecer para os nossos turistas. Os privilegiados, né? Graças a Deus. Então, é todo aquele clima de os chocolates, as comidas de inverno, as caças. A gente tem uma ampla oferta turística para essa região, como nenhum outro lugar do Brasil. E fora vinho, eu vou falar uma coisa, lá no Spa do Vinho, a última vez que eu fui para a charutaria lá em cima, fumar meu charutinho, tranquilo, apreciar meu vinho. Tem mais uma charutaria para quem gosta de charuto. É o único lugar do hotel que pode fumar é no topo, na torre, mas é possível. Temos uma boa seleção. E na primavera, eu acho a primavera fantástica, porque é quando tem o renascer das videiras. Então, o vale ele fica de um verde inigualável. O clima é muito bom e a gente aproveita para fazer muitas coisas, concertos ao ar livre, passeios. Nós temos ali do lado ecoturismo, temos rafting. Então, uma semana não dá para fazer nem a 10ª parte de tudo que é possível fazer no Vale dos Vinhedos. Quem acha que vai para o Spa do Vinho para descansar, ficar deitado, curtindo o hotel, não. Tem coisas para fazer. Pode também. Tem todo... O único perfil que nós não atendemos, porque não é o nosso tema, né? Vinho é uma temática adulta. Então, todo o nosso complexo está voltado para o público adulto. Então, a gente atende a partir de 15 anos. Porque os nossos jantares são harmonizados. Nós temos hoje 4 restaurantes. Fica na Esplanada Gaúcha, que é ao ar livre, é debruçado sobre o Vale dos Vinhedos, uma vista panorâmica incrível, e ali a gente serve uma bela parrilha.
Temos o bistrô, culinária de terroir, que são pratos mais leves, pratos mais para quem está passeando, eu vou almoçar, vou comer alguma coisa mais leve, provar um vinho. Temos o Leopoldina, restaurante, que é comandado pelo chefe Evandro Comioto, que para nós assim é como ter uma estrela brilhando dentro do hotel, porque ele é um dos mais consagrados chefes do Rio Grande do Sul. Ficou muito tempo na Itália, voltou e trouxe para a gente uma culinária italiana contemporânea fantástica. Então, nesse restaurante a gente tem geralmente menus harmonizados com 3, 4 pratos, cada um com vinho diferente. E por último, inauguramos no ano passado a Enoteca Vino Libres, onde você pode degustar qualquer um dos nossos mais de 700 rótulos por taça. Então é uma oportunidade rara, porque às vezes você quer conhecer um vinho mais caro, um vinho de 3, 4, 5, 6 mil reais a garrafa, mas não é alguma coisa que a gente vai comprar todo dia. Lá você pode comprar só uma taça, degustar e conhecer o vinho. Degusta o vinho lá do Spa do Vinho. Falando de empreendedorismo um pouquinho, Débora, conta pra mim aí sobre a Zona Franca lá. Como vai ser isso aí? O que tu está enxergando? O que tu pode nos explanar sobre isso? Nós acreditamos muito que as empresas, elas são organismos sociais. Aquela concepção antiga de que empresa era uma entidade visando única e exclusivamente o lucro, não existe, não tem mais lugar na nossa sociedade. Uma empresa, ela é geradora de empregos, ela gera no entorno dela toda uma comunidade e ela tem obrigações muito maiores do que simplesmente dar lucro para os seus investidores. Ela tem que promover o desenvolvimento social. Então, com essa visão, nós, desde o começo da implantação do Spa do Vinho, nós nos aliamos a causas que nós acreditamos que são muito importantes para o desenvolvimento do enoturismo, não só do Vale dos Vinhedos, mas de todo o Rio Grande do Sul. O primeiro foi o projeto da ciclovia Vale dos Vinhedos, integrando todas as vinícolas, porque é muito melhor você poder visitar as vinícolas de bicicleta do que de carro, porque aí você pode, degustar melhor os vinhos, você já pratica exercícios e aí as famílias também são atendidas. E esse projeto está em andamento, o projeto está pronto, é um projeto magnífico do Daer, ele só aguarda pela assinatura do nosso governador. E é um projeto muito barato, vai ser feito em parceria com a iniciativa privada para trazer as bicicletas e os retiros, onde você pode parar, tomar água. Então é um projeto que vai mudar o Vale dos Vinhedos. Outro projeto que nós encampamos, nasceu dentro do Spa do Vinho, mas hoje ele encampa mais de 30 municípios gaúchos, é a Zona Franca. A ideia da Zona Franca é justamente sobre aquilo que você falou no começo. Infelizmente, a carga tributária sobre o vinho brasileiro é excessiva. Ela uma garrafa de vinho que você compra hoje no mercado, quase 60% vai direto para o governo. E nas várias esferas do governo. E essa carga ela é muito maior do que, por exemplo, a que é imposta sobre os vinhos que vêm pelo Mercosul por causa dos acordos tributários que a gente tem com os nossos vizinhos. Então, o vinho brasileiro está sempre em desvantagem de preço. Ele não pode ser competitivo por causa dos impostos que o nosso próprio governo impõe a ele. E aí o Rio Grande do Sul, como sempre, patinando e não sai do lugar. Então, o que a gente fez? A gente buscou uma maneira de que o nosso turista pudesse ter acesso aos nossos vinhos sem quebrar essas leis que são... elas atendem a interesses muito maiores do que só o do nosso setor. A proposta da Zona Franca é a seguinte: como turista, você pode comprar os vinhos com isenção de impostos. E isso reduziria a metade o valor dos vinhos. Como você só vai comprar uma pequena quantidade, aquela que você pode levar no avião ou no carro, isso não afeta toda a cadeia, isso até aumenta a arrecadação, porque se as pessoas vão para a Ribeira para comprar uísque ruim, barato, elas não vão vir para o Vale dos Vinhedos ou para todas as outras regiões produtoras de vinho do Rio Grande do Sul para comprar vinho bom, barato? Claro que sim. Então, você diminui um pouquinho a arrecadação numa coisa que quase não acontece hoje, que é a venda de vinhos nas vinícolas e nos varejos,
mas você aumenta nos restaurantes, nos hotéis, nas empresas, nas agências, toda a outra cadeia que é coordenada pelo enoturismo vai trazer muito mais impostos. E o projeto não está pedindo nada demais, né? É para os turistas poderem comprar, não é o mercado como um todo, né? Então, não, ele não abrange importadoras, distribuidoras, mas ele faz com que os pequenos produtores, que hoje não conseguem escoar a sua produção porque eles não têm nome, eles não são visitados pelos turistas, não tem dinheiro para investir em marketing, não tem como distribuir o seu vinho, possam começar a vender o seu vinho na porta, porque o preço é atraente. E isso depende do governo federal? Sim, o projeto da Zona Franca, ele tramita em Brasília, ele já passou por uma comissão, foi aprovado, está na sua segunda comissão, é de autoria do deputado Carlos Gomes, que esteve, inclusive, ontem em Gramado, conversou com o ministro do Turismo, que também esteve visitando a nossa região. Ele tem o apoio do Ministério da Fazenda, a ministra Tereza Cristina conhece o projeto e gosta muito dele. E a gente tem grande expectativa de que nesse governo, até o final do ano, ele passe por todas as comissões, ele nem precisa ir a plenário, porque é um projeto que pode ser decidido no âmbito das suas comissões pelo governo. E a gente já tem o compromisso de todos os prefeitos que integram esses municípios produtores, que começa na região metropolitana de Porto Alegre e vai até a fronteira. Imagina você poder fazer um roteiro comprando vinho bom e barato, atravessando o Rio Grande do Sul. Todos eles já se comprometeram a reduzir também os seus impostos municipais. E o nosso governador, Eduardo Leite, também conhece o projeto, assumiu o mesmo compromisso. Então, é só uma questão de o governo, das instâncias parlamentares, fazerem a aprovação. Ele está caminhando muito bem. E, se Deus quiser, a gente, com apoio popular, com apoio parlamentar, até o final do ano, nós vamos ter a primeira Zona Franca de vinhos da América do Sul. E precisamos, porque o Rio Grande do Sul precisa movimentar a sua economia. O Rio Grande do Sul precisa ser mais bem visto no mundo. Governador Eduardo Leite, mais um apelo dos meus. Por favor, vamos acelerar o aquecimento da economia do nosso estado. E pessoas como a Débora, como as pessoas da região do Vale dos Vinhedos, estão fazendo todo esse trabalho maravilhoso. Então, por favor, olhem para todos nós. Débora, conta para nós uma coisa. O Spa do Vinho, hoje, quantos funcionários ele tem para receber todas essas pessoas? O nosso quadro para trabalhar com conforto é de 130 colaboradores. Com o fechamento ocasionado pela pandemia, nós tivemos que fazer uma pequena redução, mas nós já iniciamos as contratações agora com a retomada. E a nossa expectativa é voltar para os 130 colaboradores. Inclusive, eu gostei muito do currículo do rapaz, acho que ele devia fazer uma entrevista lá. Olha aí! Porque a gente está precisando. Gente. E todo esse trabalho está sendo um trabalho que acontece em todas as empresas da região. Nós formamos um comitê de retomada do turismo do Rio Grande do Sul, que é liderado pelo G30, que é um grupo de empresários da Serra Gaúcha, que muito atuante, e a gente tem como braço institucional que nos apoia o SEBRAE. Temos também entidades muito importantes como o SEG da região Uvivinho, Sindicato das Indústrias de Hotelaria e Gastronomia, e várias outras entidades, ao todo 90, mais 400 empresas do Rio Grande do Sul e 45 municípios signatários dos compromissos desse comitê de retomada, que basicamente são: concordamos com o governo do estado que deve haver um modelo de distanciamento controlado. Achamos que o esquema de bandeiras funciona, porém ele foi idealizado lá em março, lá em abril, para um momento de pandemia em que a gente não conhecia qual era a dinâmica dessa crise. Agora, sabendo o que é necessário para controlar, para prevenir, para evitar a sobrecarga nas UTIs, nós já temos condições de ter uma flexibilização nesse modelo e trabalhar por uma retomada ordenada, segura e responsável. Então, o nosso comitê fez uma reavaliação das bandeiras,
não propôs novas bandeiras, simplesmente fez uma adequação de tal maneira que não haja fechamentos em nenhuma bandeira, a não ser, claro, na bandeira preta, mas a gente não vai chegar a ela, e que as pessoas possam seguir trabalhando com mais ou menos restrições de acordo com a bandeira, mas sempre abertos, porque a gente precisa retomar, não existe mais como ficar parado. A Débora tem sido elegante em todos os seus comentários, mas eu não consigo me segurar tanto assim como a Débora. A gente já veio aqui no Cruzando Conversa essa semana, o critério usado, ele é péssimo, porque não foi discutido com o empresariado. Eduardo Leite, Marquesan, vocês não conseguem caminhar 100 metros para tomar um café junto e ficam nessa briga, nesse jogo de braço terrível e quebrando os empresários, as pessoas que querem trabalhar, porque vocês não têm critério, não têm experiência e nem a maturidade e idade suficiente para decidir por nós empresários que sabemos o que é uma folha de pagamento. E como a Débora falou, o objetivo de ser empresário no Brasil hoje não é só gerar lucro, e sim fazer trabalhos sociais, ajudar famílias e fazer com que se gere renda e emprego em todo o nosso país. Débora, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria ficar contigo mais umas 3 horas conversando, mas eu prometo que eu vou lá no Spa do Vinho te entrevistar. O Spa do Vinho é uma empresa que vai lá e faz, sem dúvida nenhuma. Vocês já foram lá e fizeram. Conta para nós e dá um recado para quem quer conhecer o Spa do Vinho e para quem quer começar a empreender. Bom, sobre o Spa do Vinho, o que a gente pode dizer não tenham aquela ideia de que é um lugar luxuoso, de que é um lugar que você precisa estar produzido para visitar. Não é nada disso. O que nós praticamos é a mais genuína hospitalidade gaúcha. Se você quiser entrar para tomar um café, ou melhor, uma pequena taça de vinho e apreciar o Vale dos Vinhedos, você está convidado. Todos os restaurantes são abertos ao público, o spa é aberto ao público e o que cria a vida do Spa do Vinho é o público que nós conseguimos acolher. O nosso lema é tempo para degustar a vida. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa parar e respirar. E a nossa proposta é que as pessoas possam fazer isso lá com muita calma e possam conhecer o vinho brasileiro, que é tão bom. As pessoas não sabem o que estão perdendo quando optam pela garrafa de um vinho estrangeiro no supermercado. Tem que provar. Tem que chegar no restaurante e pedir o nosso vinho. Eu aprendi isso hoje. Vou começar já tentar mudar, vou pelos Merlots a partir de agora, provavelmente um Merlot da Miolo, né? Da Miolo, o Spa do Vinho tem o VE, o nosso vinho emblemático, que é um dos mais premiados do Brasil. Vale a pena provar. Com certeza absoluta. E sobre empreender, isso. O que eu posso dizer? Empreendedorismo é uma coisa engraçada, porque as pessoas dizem assim, vou dar aula de empreendedorismo numa faculdade esperando que a turma inteira vai sair empreendedora. Se a turma inteira sair empreendedora, quem vai trabalhar? O empreendedorismo não é uma obrigatoriedade para todo profissional. Existem empresas, existem pessoas que têm essa veia maior, porque empreender significa assumir riscos. E nem todas as pessoas podem assumir riscos. E tem perfil para isso. Mas hoje, eu acho que a gente tem uma compreensão de empreendedorismo do ponto de vista de que você é dono da sua carreira, você é dono da sua profissão e você pode... mesmo que você não inicie o seu negócio, dentro da sua carreira, como colaborador de uma empresa, você pode agregar para essa empresa, você pode empreender sendo partícipe daquela empresa. Então, se você assumir uma postura de empreendedor na sua vida, ela vai se refletir em todas as suas outras áreas, inclusive na profissão. Com certeza, o que a Débora acabou de falar, eu botei num grupo de WhatsApp lá da empresa essa semana e tem gente me olhando aqui nos bastidores e sabem qual que eu acabei de falar. Empreendam dentro da empresa onde vocês trabalham, que vocês vão ver que o resultado ele é muito mais rápido. Débora, prazer estar aqui contigo. Vou lá entrevistar vocês lá no Spa do Vinho e eu só tenho a agradecer pela tua presença. Eu que tenho a agradecer, Matheus, parabéns pelo seu programa, isso é o que o Brasil precisa mesmo, ir lá e fazer.
e a gente está num momento assim muito particular, muito difícil para o nosso setor, mas gaúcho nunca viveu de facilidade, né? Então a gente vai conseguir superar. E o que a gente pede é: visitem os nossos empreendimentos, vão para os restaurantes. A gente tem condições de oferecer toda a segurança, de oferecer bons momentos, e a nossa economia precisa que a gente se sinta seguro para sair de casa e comece a gerar mais empregos. O país precisa disso. Com certeza, gente. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida com mais uma surpresa, hoje falando de vinho de novo. Até já! O Evandro vai nos apresentar aí um vinho excelente aí da vinícola aí, que depois ele vai contar para vocês até a curiosidade do nome. Eu vou deixar para ele. Evandro, boa noite, cara, tudo bem? Boa noite, Matheus. Prazer estar aqui com vocês. Aí é uma honra, né? Estar nesse programa aqui, que é uma referência hoje em termos de oportunidade, né? Para a gente contar algumas histórias aí de realização de sonhos, né? E a nossa história aqui nada mais é do que a realização de um sonho, né? Então conta para nós, eu vou deixar que tu fale o nome da vinícola, do empreendimento de vocês, porque é um nome bem particular, né? E o porquê desse nome, né, cara? Bom, a realização de um sonho de 5 loucos pelo vinho, né? Daí nós criamos um nome fantasia, que é a nossa vinícola Tinkelock. Essa é a nossa marca fantasia, né? E isso é fruto, né, de uma paixão de vida, né? E quando a gente consegue reunir pessoas que compartilham dos meus princípios, né, dos meus costumes, e faz parte, né, do nosso laço de amizades, né? Porque é muito difícil a gente construir algo hoje dentro de uma ideia assim de participação de mais pessoas, né? Então tem que haver muita sintonia, muita confiança, né? E a partir do momento que isso surgiu naturalmente, essa relação de aproximação, de afetividade, né? Nós sentimos que nós tínhamos assim uma paixão mais do que em comum, né? Que é a paixão pelo vinho, né? E o vinho é uma coisa extraordinária, Matheus, porque não é simplesmente assim gostar de beber, né? De ter um gosto em particular, né? Por um segmento de bebidas e tal, né? O vinho ele tem a magia, né? De aproximar pessoas, né? De todas as histórias que a gente aprende, que a gente tem conhecimento assim no mundo do vinho, a gente percebe assim que nada mais né, do que a união de pessoas, né, a valorização, a comemoração da vida, né, e a realização de sonhos, né? Muito legal. Então essa é a história, né, e como foi, do nosso cara, sonho, né? Os 5 loucos sentados numa mesa degustando um vinho e disseram: vamos montar a vinícola, vamos fazer um vinho. Como que foi isso? Não, tu sabe que isso, uma coisa é a gente brincar, né, e outra coisa é a gente transformar essa brincadeira, né, numa coisa séria, né? É uma coisa séria, mas ao mesmo tempo assim, algo assim que acima de tudo nos dá assim um prazer, né, e um encanto todo especial, né, nessas rotinas que a gente leva hoje, um mundo tão duro, tão difícil, né? A gente vê hoje, né, por essa situação que o mundo inteiro passa aí com a pandemia, enfim, então isso aí faz assim momentos assim de muita reflexão, né, sobre o sentido da vida propriamente dito, né, Matheus? Então, hoje nós enfrentando, né, essa realidade dura,
a gente percebe assim o quanto foi importante, logo ali atrás, né, nós termos assim essa decisão, né, de sair um pouco, né, da rotina do dia a dia, né, daquela questão de metas, de objetivos, né, de compromissos, né, e a gente se dispor a doar um pouco do nosso tempo, né, da nossa identidade, né, dos nossos valores, né, na construção assim, de algo que nos dê, acima de tudo, prazer. Né, prazer, né, e um gosto, né, por determinados momentos assim, do nosso cotidiano, da nossa vida. Né. Então, é claro que isso foi algo assim que veio amadurecendo ao longo dessa relação de amizade que a gente vem construindo ao longo dos anos. Né. As pessoas são de diferentes raízes, né, de diferentes cantos do nosso Rio Grande. Né. Eu sou cruzaltense, né, eu venho do Planalto Médio. Nós temos outros colegas aí, outros amigos que vêm da fronteira, vêm do Alegrete. Né? Então essa reunião de culturas assim, mas dentro, né, do espírito gaúcho, do jeito de ser. Então a gente já vinha há muito tempo assim conversando sobre quem sabe o sonho da gente realizar o nosso próprio vinho. Né? Legal. E a empresa é onde? A empresa, assim, nós temos algumas raízes, assim, né, algumas bases importantes, né, que a gente faz essa relação toda. Né? Tudo surge a partir do momento que o Ari, né, um dos nossos sócios, ele adquire uma propriedade em Pinto Bandeira. Né? Uma propriedade que é lindeira, né, de duas vinícolas assim, de excelência hoje que nós temos aqui na vitivinicultura gaúcha, que é a Dom Giovanni e a Cavigás. Né? Maravilhosa. O espumante Cavigás para mim. Os dois espumantes, né, tanto o Cavigás como a Dom Giovanni, né, são espumantes assim, de referência mundial hoje. Né? Sem dúvida. E a gente fica muito à vontade para dar essa magnitude, né, porque o espumante brasileiro ele tem um reconhecimento mundial hoje, né, e um destaque absolutamente diferenciado no mundo do vinho. Né. E ali, com o início da propriedade do Ari, que era uma propriedade assim, de antigos moradores da região, e que especificamente naquela área se dedicavam à cultura do pêssego, né, que é bem característica daquela região ali. E aí nós resolvemos lá pelas tantas assim, e com o Ari capitaneando isso, né, eu já vou tocar aqui, eu já vou começar a fazer os nossos vinhedos aqui. Né, e aí botou os pêssegos abaixo, e numa grande parceria que nós tivemos aí, e a gente vê assim a importância, né, de nós termos parceiros que nos deem a oportunidade, né, que nos abracem, né, efetivamente como parceiros e não como concorrentes. Ninguém cresce sozinho, né? Exatamente. Né? Então isso aí oportuniza assim, o desenvolvimento, a busca de novos empreendimentos, geração de emprego, enfim, é toda uma cadeia, né, que se constrói, né, ao longo dessas virtudes, né, dessas qualidades assim, que são absolutamente diferenciadas. Né. Nós tivemos um incentivo muito grande do Ayrton, que é o proprietário, né, que segue a tradição da família Giovanni, que é muito amigo do Ari, e ele nos incentivou, olha, eu ajudo vocês aí a botar esse vinhedo aí, né, para a gente ver o que vai dar. Né? E nós tomamos a decisão, então, de cultivarmos ali o Chardonnay, né, que é a vinha de excelência aqui do Rio Grande do Sul,
né, da nossa região vinícola aqui, vinífera, né? E com a ideia, assim, de futuramente nós fazermos um espumante, exatamente pela qualidade, né, do Dom Giovanni, da Cavigás, né, que são os nossos vizinhos ali, né. Tiveram sorte desses lindeiros aí na volta. Pois aí, é, cara. e o terroir, né, né, o Chardonnay, o nosso Chardonnay é o Chardonnay da Dom Giovanni, é o Chardonnay da Cavigás, que são as castas base, né, do nosso grande espumante brasileiro, né. Mas isso foi atropelado, né? Porque na realidade a nossa primeira safra do nosso vinhedo, ela vem na vindima de 2021. Né? E o ano passado, em 2019, nós fomos surpreendidos e praticamente intimados pelo pessoal da Dom Giovanni, que disse o seguinte: olha, melhor safra 2020. Melhor agora. Agora é a que vem agora. Né? Essa aí é a safra extraordinária, a expectativa de que tenhamos os melhores vinhos brasileiros de todos os tempos. Né? Mas tem uma querida amiga minha, que é minha filhada, que é a Magda Brandelli, né? Que é da família Brandelli, dos vinhos Dom Laurindo, da vinícola Alma Única. Que eu brinco com ela que desde 1997, quando eu conheci ela e o Márcio, na mesa do balcão da Dom Laurindo, eles jovens, eles gêmeos, né? O Márcio, meu querido afilhado, faleceu esse ano, algo assim absolutamente inesperado, mas é um cara que deixou a juventude dele, a garra, né? Aquela vontade de realização de sonhos, né? De busca de alternativas, sempre sonhando, sempre resignado na luta, na busca. Então a gente tem muito disso também, né? São características assim, são qualidades assim que a gente vai aprendendo, né? com aquele pessoal da região ali do Vale dos Vinhedos, né? Da região de Encruzilhada, região dos Campos de Cima da Serra, de Pinto Bandeira, né? E aí o pessoal diz: olha, tem um Chardonnay em Encruzilhada do Sul, tá? Que nos ofereceram agora, em função de negociações. Sabe que a gente tem assim, ó, uma série de parcerias com produtores, no sentido assim da gente dar o assessoramento técnico, fazer o acompanhamento, auxiliar no manejo da área, para que a gente tenha a expectativa, né, de ter a planta, o fruto, né, com qualidade, né, para a gente desenvolver, para a gente ter o potencial de elaboração de grandes vinhos, né? E aí houve essa possibilidade, assim, ó, quem sabe vocês antecipam o sonho de vocês de fazer um vinho, né? E vão pegar essa uva e vamos elaborar o vinho, né, de alguma forma. E aí nós partimos para Encruzilhada, né? Vamos conhecer o vinhedo esse do Chardonnay diferenciado, né? E chegamos lá e já criou assim uma empatia, né, com o nosso parceiro produtor hoje, né, que nós já estamos indo para a terceira safra, e ele é um grande parceiro e nós vamos ampliar agora a partir de 2021, talvez venha alguma surpresa aí de alguma outra variedade, talvez algum vinho tinto e tal, né, e aí realmente nós nos apaixonamos, voltamos para Porto Alegre, marcamos uma janta na casa de um dos amigos. E agora? O que vamos fazer? Vamos antecipar, né, algo que era para daqui a 2 anos, vamos enfrentar esse desafio. E depois de meia dúzia de garrafa de vinho, nós tomamos no final da noite. Já estava com a coisa montada, já tomamos no final da noite a decisão de que vamos encarar.
Vamos em frente. Vai lá e faz. E aí começou o seguinte, Matheus, né? Que bom, a gente não vai simplesmente fazer de conta que a gente vai elaborar um vinho, né? Aí eu vou lá, pego a uva, terceirizo com uma vinícola, boto o meu rótulo e digo que o vinho é meu. Tá? Não era isso que nós queríamos. Nós queríamos fazer o nosso vinho e não botar uma marca, a nossa marca, numa garrafa. E aí começou todo o processo de criação da empresa, tá? A criação legal. Nós temos uma empresa constituída hoje, né? Que é a Resistência Comércio de Vinhos. A partir daí, nós começamos na definição de uma marca que refletisse, digamos, a nossa identidade, né? Aquilo que nós buscávamos em termos de um perfil de vinho, de uma marca, enfim. Nós começamos a trabalhar intensamente também, no sentido assim de determinar assim, qual era o tipo de vinho que nós íamos querer elaborar. Isso aí é muito importante, porque não é simplesmente pegar a uva e mandar fazer o vinho. Tu tem, durante todo o processo de elaboração, tu tens que saber assim, qual é a tua referência, né? Qual é o vinho que tu queres elaborar? Tu queres elaborar um vinho mais leve, um vinho mais encorpado, um vinho com características mais assim, com toques de frutas tropicais, tu quer um vinho mais mineral, né? Qual é o vinho do mundo que nós queremos fazer? Né? E eu acho que nós tomamos uma decisão assim que veio naturalmente, né, de que nós queríamos fazer um vinho que lembrasse os vinhos da Borgonha. Tá? Nós queríamos, pelo menos, fazer um vinho que tivesse a personalidade, uma identidade, de que quando a gente abrisse essa garrafa... O que a gente vai fazer agora? Que nós vamos daqui a pouquinho. Tá? E nós degustássemos, nós não nos esquecêssemos das características daquele vinho. Então, o objetivo hoje, Matheus, tá, quando nós abrimos essa garrafa e tu degustarmos o nosso vinho, é assim, tu vais... Eu não tenho a pretensão de que tu me digas assim, esse é o melhor Chardonnay que eu tomei até hoje, tá? Para mim é o melhor Chardonnay, tá? Os romanês, né? Os chablis, né? Enfim. Mas assim, que tu te recordes do vinho Resistência. Entende? Então, assim, tu precisa criar uma identidade, né? E tu precisas de um vinho que tenha personalidade. Né? E a partir daí, nós escolhemos um enólogo que se dispôs a fazer o nosso vinho, né? Porque é diferente. Quando ele conversou conosco, nós fizemos uma degustação, né? Onde nós trouxemos assim, alguns exemplos de Chardonnay que nós gostaríamos de ir atrás. Tá? Então, assim como tinha um exemplar da Borgonha, nós tínhamos alguns vinhos nossos aqui. Né? Nós temos Chardonnays excepcionais aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos Alma Única, por exemplo, tem um vinho que é o Parte 2, né? Que é um vinho de um vinhedo na frente da vinícola, que é um vinho que tem essa característica da Borgonha. Tá? Nós temos, por exemplo, Chardonnay da Terranholo, que é uma vinícola boutique no Vale dos Vinhedos, que tem essa característica. A passagem pela madeira, um vinho mais estruturado. Nós temos Chardonnays argentinos e chilenos de altíssimo nível. Tá? Nós temos aí, vai no Chile, tem uma Montes Alfa, né? Vai na Argentina, enfim, tem
a família Catena, né? Sim. E outras tantas vinícolas, né? Eu estou falando assim algumas vinícolas assim, porque o pessoal sempre fica com o nome da vinícola para ter uma referência da onde os caras estão pensando assim no Montes Alfa, estão pensando numa Catena, estão pensando num Chablis, né? Uma referência, na verdade. Uma referência para tu teres uma noção assim de onde que nós queremos chegar. E o nosso enólogo chegou e disse o seguinte: olha, eu não faço esse vinho hoje. Meu vinho, ele é bem diferente dessa proposta de vocês. Mas eu vou fazer esse vinho, né? Nós vamos fazer juntos esse vinho. Bom, a partir daí é o seguinte, né? Nós temos que ter as nossas próprias barricas, né? Então, assim, ó, nós buscamos o Chardonnay de Encruzilhada, nós fomos a Montebello, tá? E buscamos as nossas barricas de carvalho francês de primeiro uso, que foram fabricadas do nosso jeito, como a gente queria. Nós fomos lá, escolhemos a madeira, escolhemos o carvalho, definimos o padrão de barrica. Para poder fazer esse vinho personalizado. Nós fizemos toda a base essa. Tá? Então, assim, ó, a partir daí, toda semana nós íamos acompanhando, né, toda a evolução dentro desse processo de elaboração, né, desde os tanques de inox, né, o tempo para chegar na barrica, depois definir o tempo de permanência nas barricas, né, chegar assim, ó, o vinho está pronto agora para ser engarrafado. Né. Nesse processo todo, né, quando ele começa a ser embarricado, aí nós já vamos trabalhar em cima da definição da garrafa, do modelo de garrafa, onde é que nós vamos comprar a garrafa, se vai ser uma garrafa daqui, se nós vamos importar do Chile, se nós vamos trazer da onde. Tudo muito bem pensado. Pensar o rótulo, desenvolver o rótulo, né, a cápsula, né, a escolha da cápsula, da cor da cápsula, fazer o conjunto do design. Vamos mostrar aqui para o nosso pessoal, para o nosso público, na verdade, esse maravilhoso vinho aqui. E, lamentavelmente, a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu vou pedir para tu abrir essa garrafa aqui para eu poder provar, porque eu já estava me dando água na boca, né, cara? Só olhando para essa garrafa aqui, né? E vamos ver esse vinho que vocês fizeram aqui, porque, segundo tudo que tu vem falando aí, realmente foi personalizado, né, Evandro? Essa nossa primeira safra, né, nós produzimos 5.100 garrafas. Ousada, né? 5.100 essa primeira pegada já. Nós começamos a comercialização, foi final de dezembro de 2019, e para nossa satisfação, né, as nossas vendas dentro de uma ideia assim, desse mundo moderno que se vive hoje, né, toda ela feita pelo Instagram, e por uma rede de relacionamento e fidelização. Nós estamos prestes agora a criar, provavelmente, tá, o primeiro clube do vinho misto, tá, de mulheres e homens no Brasil. Nós temos clube do vinho de mulheres, nós temos clube do vinho de homens. Tá? Nós estamos organizando hoje a criação do clube do vinho Tinkelock, tá? Que é nos padrões assim de clubes do vinho que são muito utilizados assim, essa forma de relacionamento nos Estados Unidos, na Califórnia, no Napa Valley, né? Foi numa viagem mais detalhada que eu fiz pelo Napa Valley há 2 anos atrás, que eu trouxe essa ideia do Clube do Vinho. Então nós estamos com tudo engatilhado agora, e nós vamos começar, aliás, nós vamos seguir na elaboração do nosso vinho, Matheus, dentro dessa ideia de fazer algo assim, ó, diferente, tá? O Chardonnay da Resistência vai ser o Chardonnay dos 5 Loucos, tá? E a partir daí, né, a gente tem um projeto também que é um projeto francês, na realidade. É um projeto que, basicamente, isso é uma ideia que vem de Bordeaux, né?
que é a criação dentro dos grupos de vinho, os grupos elaborarem o seu próprio vinho. Tá? Então, eu vou ter, esse aqui é o Chardonnay Resistance, né? Safra 2019, que vai ter a safra 2020, né? Vai ter uma outra marca que vai ser, quem sabe, do nosso vinho tinto, que deverá chegar por aí. A safra ainda é uma surpresa, tá? Mas enfim, né, que os próprios integrantes desse clube possam também realizar um sonho e personalizar o seu, fazendo o seu próprio vinho conosco. É isso aí. Vamos tomar aí, vamos brindar o encerramento do nosso bate-papo maravilhoso aí. A gente fica por horas, né? Sabe, Matheus, quando eu cheguei aqui, o pessoal... Fica por horas e horas aqui. Matheus, muito bom o papo, né? Quando eu cheguei aqui, o pessoal perguntou assim, tu já não quer deixar aberta a garrafa? Acho que o pessoal estava com medo. Estava com medo que tu virasse o complicasse aqui, né? Agora eu tenho que abrir direitinho, né? Semana passada foi entrevista com cervejeiros, agora essa com vinho. Tô gostando aí o que a equipe vem fazendo aí aos sábados pra gente. Mas tudo isso, tanta cerveja, vinho é empreendedorismo puro. E aquilo que Então vamos lá. Vamos fazer um brinde à vida aqui, Matheus. Com certeza. Nada melhor do que fazer um brinde com um Chardonnay da Resistência. Né? Um Chardonnay Resistência da Tinkelock. Vamos lá. Olha aí. E pessoal, vamos encerrar então o nosso programa desse sábado, fazendo uma degustação aqui desse vinho personalizado. Evandro, muito obrigado por receber você aí. Olha o brilho desse vinho aqui, ó. Né? Magnífico. O teu programa merecia um brilho desse, né? Obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. A gente vai estar tomando agora esse vinho, fazendo todo esse esforço aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado.